Vamos lá, Josias. O que aconteceu ontem lá no Congresso? Você entende que essa é uma derrota para o povo brasileiro? Aquela medida provisória estava muito ruim, Fabiola. Então, a rejeição não é a pior coisa do mundo. Essa derrota que a oposição impôs ao governo na Câmara tem como pano de fundo duas fatalidades. A primeira é a falta de dinheiro do governo para pagar todas as benesses que o Lula planejou oferecer aos eleitores para obter um quarto mandato. A segunda fatalidade é a conspiração que a oposição faz ao país, ao governo e a si mesmo, em última análise, para prejudicar o seu principal adversário. A oposição hoje está convencida, e os fatos justificam o temor, está convencida de que o Lula será um adversário duro de roer em 2026. Agora, essa votação de ontem, ela, do ponto de vista do mérito, ela não precisava ter sido do jeito que foi, porque o governo já tinha cedido tudo o que a oposição alegou para votar, o governo tinha cedido. Então, o que já era ruim na medida provisória ficou muito pior. E o mais deletério foi o favorecimento ao cassino eletrônico, às bets, né? Porque a mão de gato do Tarcísio de Freitas fortaleceu a pata do tigrinho no Congresso Nacional. Mão de gato é aquela estratégia política sorrateira que os protagonistas utilizam para bater e recolher rapidamente a mão para não parecer que a sua digital está naquela manobra, né? Só que o Tarcísio de Freitas, que telefonou para presidentes de partidos, que telefonou para líderes de partidos, pedindo para rejeitarem essa medida provisória, ele tentou agir com mão de gato, mas o Sóstenes Cavalcante o entregou, subiu à tribuna para agradecer ao governador Tarcísio, que ajudou a oposição, foi um gigante, telefonou para presidentes de partidos, participou dessa coalizão que proporcionou a derrubada da medida provisória do Lula na Câmara. Nem votaram mérito, derrubaram um pedido para retirada de pauta, e como a medida provisória vencia ontem, era o último dia para votar, do contrário, ela expiraria, então expirou a medida provisória. Agora, por que eu digo que a mão de gato do governador ajudou, reforçou a pata do tigrinho no Congresso? Tigrinho é aquele joguinho aí que todo mundo conhece, né? As bets, Fabiola, saíram dessa operação de ontem, dessa articulação, como grandes vitoriosas, né? O Ministério da Fazenda tinha, num primeiro momento, cogitado aumentar, as bets hoje pagam aí 12% de imposto, né? O Ministério da Fazenda tinha cogitado aumentar isso para 25%. Já no Ministério da Fazenda, o lobby das bets fez os técnicos refluírem. Então, o que seria 25%, baixou para 18%. Chegou no Congresso Nacional, aí mesmo é que o lobby operou e o governo concordou em reduzir o que seria o imposto lá de 18% para 12%. Voltou ao que era antes da medida provisória. Então, o governo já recuou nessa matéria. Depois recuou também em relação à tributação de produtos financeiros, como essas letras de crédito agrícola, LCA, letras de crédito imobiliária, LCI, que são isentas hoje. Não faz o menor nexo que esses investimentos sejam isentos, em contraposição, em comparação a outros investimentos. Aí o governo recuou também. Pretendia tributar, mas já na comissão, antes mesmo de chegar ao plenário, o lobby dessas operadoras de investimentos é tão grande no Congresso que na comissão já agiram e voltou a ser isento também. Então, o que seria tributado seria um benefício, seria uma evolução, o governo recuou já na comissão. Então, ficou muito ruim essa medida provisória. Então, eu entendo, Fabiola, que do jeito que estava, a rejeição foi boa, porque o que havia de positivo na medida provisória perdeu-se na fase da comissão. Então, é muito impressionante como o lobby atua no Congresso para piorar o que já era ruim. Então, do modo como ficou a versão final da medida provisória, a rejeição foi um avanço,
Agora está o governo submetido à necessidade de arrumar dinheiro, porque isso daqui era uma medida provisória que veio nas pegadas daquela rejeição que houve no Congresso, aquela tentativa do governo de aumentar, de elevar o imposto sobre operação financeira, que aí não dependia de decisão do Congresso, o governo baixou por decreto, o Congresso rejeitou o decreto, agiu lá, tem lá um projeto de iniciativa do Congresso que permite derrubar decretos governamentais, o governo foi ao Judiciário, o Judiciário favoreceu com sua decisão o Ministério da Fazenda e elaborou-se essa medida provisória para tentar contornar o que o governo perdeu com a tributação do IOF. Agora vai ter o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, vai ter que levar à vitrine uma outra providência qualquer para arrumar dinheiro, porque o governo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer o que pretende fazer, o que o Lula gostaria de fazer para garantir ali o seu 4º mandato, e não tem dinheiro também para assegurar o cumprimento das metas fiscais que o Ministério da Fazenda se autoimpôs para este ano, para o ano que vem. Neste ano a meta é zerar. No ano que vem, a meta é ter um superávit. E do modo como estão as coisas, esse superávit, evidentemente, não será obtido, Fabiola. Então, o governo agora tem que levar aí à vitrine uma nova providência qualquer. Preciso dizer de onde vai tirar o dinheiro. Vai reduzir os mimos tributários ao setor privado? Vai tributar de novo o IOF, que pode ser feito por decreto? Vai correr o risco de o Congresso derrubar de novo? Então, está posto o problema sobre a mesa, Fabiola. Mostra a fragilidade das contas nacionais no momento em que o governo estava tendo só notícias boas. Veio essa notícia, que é ruim, e que expõe o principal calcanhar de vidro do governo, que é o fato de que há um déficit fiscal que precisa ser suprido em algum momento. E ontem o governo sofreu a derrota, muito curioso, porque já não se respeita nem, como se fazia no passado, acordo político, que o governo fez todas as concessões para que um mínimo de arrecadação, alguma coisa em torno de 17 bilhões, lhe fosse assegurado na votação de ontem. Mas rasgou-se o acordo em plenário, graças à interferência com mão de gato do governador Tarcísio de Freitas e graças ao empenho do Centrão, que fez questão de impor essa derrota ao Lula. O nome do Tarcísio de Freitas apareceu em alguns momentos nisso, né? E foi, inclusive, o Sóstenes Cavalcante que agradeceu o empenho do Tarcísio. O Tarcísio negou publicamente de que teria atuado em relação a isso. No entanto, o Sóstenes Cavalcante agradeceu publicamente o Tarcísio. Vamos ouvir. Eu quero agradecer a alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro, para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil, contra aumento de impostos, contra um Brasil inchado, uma máquina pública que não há dinheiro que aguente para bancar a mamata de tanta esquerdalha mamando nas tetas do governo.